esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sabemos que a Quaresma é um tempo de olhar para dentro de nós mesmos, num esforço permanente de autoconhecimento e conversão. A conversão supõe a percepção do que precisa ser mudado. E, portanto, temos que nos conhecer e nos conhecer cada vez mais e melhor, para que também tenhamos a devida percepção do que precisa ser mudado em nossa vida. E esse tempo de Quaresma é para isso, e nós já sabemos. Mas hoje os textos nos dão uma possibilidade diferente, nos dão a possibilidade de olhar para Deus, e perceber o amor dele por nós, e de modo especial perceber dois traços muito característicos do amor de Deus por nós. Talvez alguns possam se perguntar: mas o que tem a ver olhar para Deus com esse tempo da Quaresma, que é um tempo de conversão pessoal? Bem, é isso que vamos refletir nessa homilia. E vamos para isso perpassar as leituras de hoje. Começando pelo Evangelho de João, capítulo 3. Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho. Jesus é a expressão maior do amor de Deus por nós. E Deus nos deu Jesus não para que Ele nos condene, mas para que sejamos salvos por Ele. Há muitos católicos, e não poucos, que vivem a sua fé no temor, no medo da condenação, no medo do inferno. E isso é real, mas não podemos parar nossa fé no medo, no temor. Precisamos ir além, porque o mandamento não é o mandamento do temor, é o mandamento do amor. E Deus envia o seu Filho para que sejamos salvos, envia o seu Filho para que possamos perceber e contemplar a grandiosidade do amor de Deus por nós. É preciso ter o temor?
mas podemos ir além e viver nossa fé no amor e não no medo. Nesse primeiro texto, quero apenas destacar a grandeza desse amor de Deus. Na segunda leitura de Efésios, capítulo 2, Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas. Ele nos deu a vida com Cristo. Então, essa misericórdia de Deus vai se expressar na gratuidade do amor. Deus nos amou quando estávamos mortos pelo pecado. E ali então, Ele nos dá a vida, vem ao nosso encontro. E aqui temos toda a gratuidade do amor de Deus por nós. O pecado é voluntário. Temos muitas vezes consciência de estarmos diante de uma decisão errada, e muitas vezes, mesmo assim, mantemos nossa decisão e nossa escolha errada. É um ato voluntário. Tenho conhecimento, desejo e realizo. E quando então, conscientemente faço uma escolha errada, me distancio de Deus, rompo a amizade com Deus. E aí, é aí que diz o texto, é nessa situação de pecado, de afastamento, de distância, que Deus vem ao nosso encontro. Não é mérito nosso. Portanto, independe de nossas ações, Deus vai nos amar. Deus não pode não nos amar. Deus nos ama. E vem ao nosso encontro quando nós viramos as costas para Ele. E aí temos um primeiro traço desse amor de Deus. Um amor gratuito. Um amor imerecido de nossa parte. E esse amor gratuito, esse amor imerecido, podemos entender como a misericórdia dele por nós. Vamos agora à primeira leitura e vamos nela perceber o segundo traço desse amor de Deus. A primeira leitura do livro de 2 Crônica, capítulo 36. Vamos começar pelo versículo 14 e seguir adiante. Todos os chefes dos sacerdotes e todo o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs e profanando o templo do Senhor. Versículo 14 coloca em destaque o pecado do povo, líderes religiosos e o povo. Todos no pecado, todos distantes de Deus. Ainda traz um ponto de reflexão. O povo do Senhor tinha em Deus mesmo a sua proteção, mas invejavam os outros povos. Tem uma cena maravilhosa que descreve essa atitude do povo de recusa a Deus e de inveja aos outros povos. Ainda pelo século XI antes de Cristo, o povo estava organizado em um regime tribal. E todos os povos em volta organizados no regime monárquico. E o povo então do Senhor, olhando para os povos vizinhos, querem também um rei. Nesse regime tribal era sabido que quem conduzia o povo era Deus.
por meio de um juiz vocacionalmente chamado para tal função. E aí então o povo vai a esse juiz e pede um rei. E o juiz se sente rejeitado pelo povo. E na sua oração com Deus, Deus diz ao juiz: não é a ti que eles rejeitam, é a mim que eles rejeitam. Quando olham para outros povos e quando invejam outros povos, é a mim que rejeitam. E foi dado a eles um rei como queriam, o rei Saul. E assim também agimos nós, cristãos, que não nos contentamos com aquilo que a palavra de Deus e que a igreja nos ensina, que deve ser o nosso comportamento, que deve ser o nosso sentimento, que deve ser o nosso modo de pensar e de entender a vida. Nós discordamos, não concordamos com a palavra, não concordamos com a doutrina, não concordamos com o Papa, queremos um outro jeito de viver a fé. Quantos adolescentes querem replicar o comportamento de seus colegas que não professam a fé? Quantos adultos invejam as conquistas dos outros? E assim, olhamos para fora, olhamos para distantes de Deus. Primeiro versículo 14, então, o pecado do povo. Versículo 15. O Senhor Deus dirige sua palavra ao povo. E dirige a sua palavra frequentemente, por meio dos seus mensageiros. Os mensageiros de Deus, os profetas, admoestando-os com solicitude todos os dias. Por meio dos profetas, então, Deus advertia o povo sobre sua conduta errada. O povo obstinado no erro, mas Deus não cessa de direcionar a sua palavra ao povo, tentando reconduzir o povo ao caminho correto. Esse é o versículo 15. Versículo 14, o pecado. Versículo 15, a mensagem, a palavra de Deus por meio dos seus profetas. Hoje, Deus fala conosco por meio da Santa Missa, da pregação, da palavra. Fala conosco por meio de um livro, de um programa que assistimos. Fala conosco até por meio de uma pessoa não cristã. Quantas vezes fui levado a refletir a partir de uma conversa com uma pessoa não cristã. Deus tem seus caminhos. Versículo 16. Mas o povo zombava dos enviados de Deus, desprezavam as suas palavras. Quando se está no erro, dificilmente se acolhe a palavra de Deus. Falava o Evangelho que quem está nas trevas não quer se aproximar da luz, rejeita a luz. E muitas vezes a palavra de Deus é rejeitada, porque esse é o termo, desprezada, o termo utilizado. Muitas vezes nós desprezamos a palavra de Deus que quer nos corrigir, que quer propor a nós um comportamento diferente. Desprezamos a palavra de Deus, fechamos nossos ouvidos, nosso coração. Zombavam dos enviados de Deus, como zombam tantas vezes quando, dentro da igreja, quando um cristão tem um esforço maior, um empenho maior, mesmo tendo seus erros, mas um esforço maior de querer viver a santidade, é ridicularizado por irmãos cristãos que não têm a mesma disposição. Temos muitos dentro da igreja que querem viver como pagão e ridicularizam quem tem disposição de santidade, quem quer se esforçar de verdade. Parece que nossos obstáculos não estão apenas lá fora, estão também dentro da igreja, porque é mais fácil quem não quer viver a fé
desanimar quem quer viver, do que ele, que está no pecado, superar o seu erro. Zombavam dos enviados de Deus, desprezavam a palavra de Deus. Versículo 20, Nabucodonosor levou cativo para a Babilônia. O povo então foi deportado. O povo que se afastou de Deus, que se misturou com costumes de outros povos, deixou de ter Deus como sua proteção, acabou sendo dominado, deportado. A cidade foi destruída, o templo foi destruído, a prática religiosa foi impedida. Muitas vezes, quando fazemos essas escolhas que temos consciência que são erradas, geralmente dá errado depois, queremos culpar Deus. Por que estou passando por isso? Por que estou passando por aquilo? Mas são escolhas erradas em cima de escolhas erradas. Coração totalmente distante de Deus. Já disse que quem está perto de Deus também sofre, mas encontra sentido em seu sofrimento. Encontra sentido em sua dor. Agora, quem vive distante de Deus, quando se depara com sofrimento, tantas vezes vive o desespero, a angústia. O povo então sofre as consequências de seus próprios erros. São deportados e são governados ao longo dos tempos por muitos povos diversos. Versículo 22. O Senhor moveu o espírito de Ciro, rei persa. Já não estamos mais sob o governo babilônico. Agora o governo é persa, o rei é Ciro. E aquilo que parecia improvável acontece. Um rei pagão tem o seu coração movido a ser benevolente com o povo de Deus. Permite que o povo de Deus volte a Jerusalém, reconstrua o templo e tenha novamente liberdade de culto. Bem, e aqui vemos Deus ser incansável em seu amor. E esse é o segundo traço do amor de Deus. O amor de Deus é fiel. Nós não somos, mas o amor de Deus é fiel. Erramos, viramos as costas, desprezamos suas palavras, negamos obedecer, mas Deus permanece fiel. Deus não cessa de nos dar novas oportunidades. Você que está aqui e que ouve essa palavra hoje, tenho certeza que tem muitos aqui em pecado. Tem muitos aqui hoje nessa assembleia que talvez venha ter o coração apertado quando repito a palavra de Deus dizendo: desprezaram as minhas palavras, porque muitos aqui estão desprezando a palavra de Deus. Escutam, mas não se convertem. Escutam, mas não têm a vida mudada. E Deus vem dando muitas oportunidades. E hoje é mais uma oportunidade de conversão. Não despreze também hoje a palavra de Deus. E agora já temos uma resposta sobre a pergunta. Por que olhar para Deus nesse tempo de quaresma? Para perceber Deus como um Deus amoroso, com um amor imenso, incalculável, e por isso está sempre disposto a nos perdoar, não uma, duas, três vezes, mas nos perdoar sempre. Portanto, não tenha medo de voltar para Deus. Deus te espera para te perdoar. Assim, fica bem evidente esse amor misericordioso e fiel. E esse amor de Deus, assim como descrito hoje, ele é muito maior que os nossos pecados.
Por mais graves que sejam os nossos pecados, o amor de Deus é maior. Quantas pessoas têm dificuldade de se aproximar de Deus porque tem um coração cheio de mágoa? Quantas pessoas têm dificuldade de se aproximar de Deus, por exemplo, porque não tiveram um bom relacionamento com o seu pai? E os pais, homens, os pais, são campeões de geradores de mágoa nas pessoas, infelizmente. Essa estatística vem da escuta, vem da confissão. Ninguém gera tanta mágoa quanto o pai. Em segundo lugar, o esposo, que também é homem, né? Quantos não perdoaram seus pais, não recomeçaram a relação com seus pais, depois experimentaram ou viveram a morte do pai e não tiveram a oportunidade ou não aproveitaram as oportunidades para se reconciliar e por isso não se perdoa? Não se perdoa porque não perdoou? E eu digo, Deus é maior que o seu pecado. Quantas mulheres cometeram aborto, e isso não aparece nas estatísticas, não se perdoam? 5 anos depois a mulher se confessando do aborto, 10 anos depois a mulher se confessando do aborto, 15, 20, 30 anos depois de ter cometido o aborto, a mulher continua se confessando do aborto. Por quê? Ela não se perdoa e ela não acredita que Deus pode perdoá-la. E eu te digo, o amor de Deus é maior do que os teus pecados. Independente de quais sejam os nossos pecados, o amor de Deus é maior. Então, olhar para Deus nos impede de cairmos no desespero de achar que não temos mais jeito, de que nunca nos converteremos de verdade, de que não podemos ser perdoados, de que estamos fadados à condenação. Não é verdade. O amor de Deus nos mostra que o perdão está ao nosso alcance. A liturgia nos convida a confiar em Deus com total abandono. A liturgia nos convida a renovar nossa esperança de sermos melhores, pois nós não estamos só. Podemos ser melhores porque Deus está conosco. Você e eu podemos ser melhores. Deus está e estará sempre ao nosso lado para nos ajudar cada vez que caiamos. Não importa quantas vezes caiamos, Deus estará ao nosso lado para nos reerguer de novo. Permita que Deus te reerga. Permita que Deus te tire do chão. Permita que Deus te tire de uma condição de pecado. Permita que Deus te conceda uma vida nova. Mesmo você que vive na igreja e talvez nunca tenha experimentado o que é de verdade uma vida nova, permita que Deus te conceda isso. Terminemos essa reflexão com o coração cheio de gratidão a Deus. E possamos no íntimo de nosso coração e nossa alma dizer: muito obrigado, Senhor, por tamanho amor para conosco. Muito obrigado por um amor imerecido. Muito obrigado por um amor incansável. Muito obrigado, porque hoje me concede uma nova oportunidade.